Geralmente, as pessoas boazinhas, elas têm dificuldade em dizer não. São pessoas altamente disponíveis, prestativas e muitas vezes se sacrificam pelo outro. Querem ser aceitas na sociedade. Em algumas ocasiões, se trata mal e trata o outro bem. Ela se inclui no modelo perfeita. Um exemplo: pode mandar mensagem para ciclana, porque ela vai te responder, ela não liga não. Ou, pede ciclana para fazer, ela sempre faz. E aí, se identificou? Você é essa pessoa boazinha ou já foi? Então, esse vídeo é para você. O fato é que ser bonzinho demais nos corrói por dentro, nos adoece e nos impede de viver o melhor de nós. Mas o que pode estar por trás disso? A primeira coisa pode ser para evitar algum tipo de conflito. Então, eu prefiro dizer sim a uma festa, eu prefiro dizer sim a um evento, a um trabalho, do que dizer não, porque eu vou ter que ficar me explicando por que eu não vou, qual é o real motivo, e a pessoa pode não gostar. Então, eu tenho medo do que os outros vão pensar sobre isso. A segunda coisa pode ser porque eu tenho uma baixa autoestima. Eu não sei o meu real valor. Então, eu sempre estou falando sim, sempre sendo disponível. A terceira coisa pode ser a rejeição. Então, eu já fui tão rejeitada na minha infância, na minha adolescência, até na minha vida adulta, que eu prefiro ceder sempre ao ver o outro indo embora. A quarta coisa pode ser porque eu sou uma pessoa insegura. Eu acho que eu sou inexperiente, eu acho que eu não sou capaz. Então, eu prefiro sempre estar dizendo sim. Eu digo aqui nesse canal com propriedade. Eu já fui essa pessoa. Eu era muito boazinha, eu era muito disponível. Por mais que eu queria dizer não, eu sempre estava ali dizendo sim para tudo. E isso foi em algumas ocasiões da minha vida, porque eu era uma pessoa de baixa autoestima. Por causa de cabelo, por causa de corpo. Eu não vou entrar em detalhe aqui não, pode ser num outro vídeo. Então, assim, na época da faculdade, quando eu entrei na faculdade, o professor, ele dava um trabalho ali para nós, né, para a gente estar fazendo aquele trabalho, dividia para 6 pessoas, e depois a gente está apresentando ali sobre aquele trabalho. Então, algumas pessoas do grupo não moravam na mesma cidade. O que a boazinha fazia? Eu pegava para mim aquele trabalho, eu fazia o trabalho todo, e depois eu dava para cada um a parte para poder falar. Eu dava mastigado ali. Só que eu me sacrificava, porque eu saía de casa às 6 horas da manhã e retornava para casa às 11 horas da noite. Eu ia direto do serviço para a faculdade. Então, eu fazia esse trabalho ou nos finais de semana ou quando dava no horário do intervalo. Isso ficou por um tempinho, depois as coisas foram mudando. Uma parte boa que me ajudou foi quando os trabalhos eram oral, né? Trabalho oral, que você tinha que explicar ali na frente. É por isso que eu estou hoje aqui falando para vocês. Essa parte foi uma parte benéfica para mim. Mas, de um outro lado, de um outro ângulo da história, eu me prejudiquei muito, porque isso não se faz. Mas até a gente entender isso, a gente passa por um processo. Um outro exemplo também era no meu serviço, num outro serviço que eu trabalhava. Tinha escalas, né, do final de semana. Eu trabalhava final de semana antigamente. Então, quem trabalhava no sábado de manhã, folgava no domingo. E quem trabalhava no sábado à tarde, tinha que trabalhar no domingo. E o que acontecia? Às vezes a gente trocava, né, com os colegas de serviço, escala. Então, eu sempre estava trocando ali. Mas na minha hora, era muito difícil de trocar. Você entende isso? O bonzinho, ele sempre está ali. A palavra sempre existe na vida dele. Ele sempre está ali para ajudar, para estar disponível, mas na vez dele, é muito raro. Então, assim, para mudar esse ângulo, precisa de algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa entender é fazer a autoanálise. Se você vê que está te prejudicando, porque prejudica sim, você tem que pensar, olha, peraí, o que está acontecendo comigo? Eu sempre estou disposto, eu sou bonzinho, eu sou disponível, mas na minha hora é complicado. Quando eu preciso é complicado. Isso está me atrapalhando de alguma forma, o meu modo de viver,
o meu modo de pensar. Então, a autoanálise precisa ser perceptível nessa ocasião. Se você não consegue sozinho, procure ajuda, procure um apoio. Um colega pode te dar um toque. Geralmente, isso aqui está errado, olha o que você está fazendo. Agora, se for mais profundo, é interessante tratar com um psicólogo. E se estiver tão enraizado assim, é importante buscar um psiquiatra para tratar com algum tipo de remédio. Mas o fato é que viver nesse ângulo, né, nessa posição de bonzinho, nessa posição de disponível, não é bom. Já é comprovado isso. Saia do modo bonzinho para a pessoa boa, porque há uma diferença. A pessoa boa, ela tem uma autoestima boa, elevada, ela sabe dizer não, ela sabe impor limites. E sabe o que é o bom, né? Sabe o que é o curioso quando essas coisas acontecem, quando você sai da posição de bonzinho para uma pessoa boa? Que no começo você se sente culpa por dizer não. É muito engraçado, sabe? É uma coisa ali que você está priorizando a sua saúde mental, a sua saúde física, e você sente culpa por dizer não quando você sai dessa postura. E depois, aos olhos alheios, você se torna uma pessoa chata. Ah, mas o ciclano não está fazendo isso mais. Nossa, tá chato, mudou, né? É isso que vai acontecendo. Depois, você se torna uma pessoa respeitada pelas outras pessoas, porque você coloca limite naquela disponibilidade excessiva. Você começa a colocar limites. E você sai daquele ciclo vicioso. Então, o que eu estou dizendo aqui é que é importante você sair disso, você quebrar o ciclo, né? Alguns ciclos, né? A gente traz, são resquícios da vida da infância, da adolescência, então são resquícios que a gente traz e a gente tem que lidar com isso como adulto. E quando a gente sai, a gente quebra o ciclo, a gente nos permite viver o melhor de nós. A gente começa a ter a nossa essência, né, de volta. Porque a criança, quando ela é criança, ela não liga para as coisas, ela fala mesmo. Mas quando a gente se torna um adolescente para um adulto, a gente começa, né, às vezes até perder a nossa identidade, até a gente se endireitar, né, na vida, até a gente entender quem de fato nós somos, é um processo. Às vezes eu tenho que me vigiar para eu não retornar naquela posição inicial. Não é tão fácil assim, as coisas não são tão simples, mas o fato é que se você estiver antenado para poder mudar, as coisas vão realmente melhorar. Espero que eu tenha te trazido uma luzinha aí e filtre o que eu te disse, absorva e tome as suas próprias conclusões. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de curtir e de compartilhar esse vídeo, porque às vezes algumas pessoas estão de fato precisando ouvir o que eu estou aqui para dizer para vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.